Olá, tudo bem? Professora Júnia, conversando com você. Você não está me vendo, mas está me ouvindo, né? Está ouvindo aí a voz mais experiente em discursivas para concursos públicos. Pessoal, vou comentar sobre a questão da discursiva para oficial de inteligência, principalmente para a área 1, né, que é o objeto, por enquanto, desse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês. E logo depois que eu comentar isso aqui, vocês vão ver que os vídeos que eu vou trazer para vocês são atualizações, ou seja, o que o SESP andou fazendo nas suas últimas provas discursivas, porque não dá para fazer discursiva pensando num processo, como eu sempre digo para meus alunos, como um processo parado no tempo, tá? As regras do SESP são X, Y, Z. Ok, mas de um concurso para outro você tem mudanças de examinadores, você tem mudança de perfil, e o aluno precisa ter consciência desses elementos, tá? A correção é bastante dinâmica, não é? A propositura das questões é dinâmica, eu vou mostrar isso para vocês aqui, e a gente tem que ter essa consciência desse acompanhamento constante, tanto que no curso, no nosso curso de discursivas, né, aqui no turma de redação, o que acontece? A gente vai trabalhar, tá certo? Este acompanhamento durante todo o percurso deste importante concurso que vocês têm, que é o concurso da ABIN, tá? Então, aqui deixando, né, o endereço, turmaderedacão.com.br, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os dados gerais de edital. Eu não gosto muito de ficar lendo edital, mas considerando o tamanho dessa prova, o valor, a pontuação que é atribuída a essa prova, eu me senti na obrigação de pelo menos passar aquilo que é mais importante e fazer algum paralelo com as últimas provas, tá bom? Bom, vou falar sobre a discursiva para o cargo de oficial de inteligência, discursiva da área 1, tá? O que nós temos aqui? O que está previsto nessa prova de discursiva da área 1? Bom, você vai fazer uma prova discursiva que vai abranger tanto conhecimentos gerais quanto conhecimentos específicos, tá certo? Há uma tendência muito grande, naturalmente, de o SESP valorizar parte bastante significativa de conhecimentos gerais. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho por que isso acontece, tá? Então vamos lá, para a gente tentar entender alguns detalhes exatamente dessa prova para oficial de inteligência do cargo A1. Bom, antes de seguir, o que acontece? Vocês vão fazer essas provas no dia 11 de março e vocês terão 5 horas para resolver a prova discursiva, tá bom? Vocês terão a prova objetiva no dia anterior, tá? Ou seja, no dia 11, porém de manhã, tá certo? Terão 4 horas para fazer a prova objetiva. É um tempo um pouco apertado, tá, gente? Bem apertado, considerando a quantidade de itens que vocês têm. E passar por gabarito e ler a prova de língua portuguesa, acho bem apertado. Tanto que no curso, no turma, o que eu resolvi fazer? Eu incluí um curso de provas comentadas de língua portuguesa, tá? Por quê? Porque eu pretendo ajudar vocês a reduzir o tempo de leitura principalmente dos textos da prova de língua portuguesa. Então, aqui nesse curso de provas comentadas, eu, por exemplo, dei vamos dizer, uma amplitude muito grande para a interpretação de texto, tá bom? Então, veja só, dentro do curso de discursivas, eu incluí provas comentadas, tá? De língua portuguesa, porque eu acho que é uma mão na roda para vocês, porque aí vocês não precisam ficar estudando português paralelamente, basta assistir as aulas de provas comentadas. São cerca de 10, 12 provas e devo colocar provas atuais também, até chegar pertinho da prova, colocar mais algumas provas para vocês, ou chamar atenção para algum assunto novo que eventualmente possa acontecer. Por quê? Para tentar poupar um pouco o esforço de vocês na parte da manhã, que vai ser bem árduo. Quando chegar à tarde, né, infelizmente, meu aluno, você vai sofrer um pouquinho com a prova discursiva, você vai ter 5 horas. O tempo do SESP aparentemente é bem generoso, tá? Aparentemente. Mas nós temos um problema, né? Que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Vem aqui, vamos falar um pouquinho.
sobre a discursiva, para que vocês tenham uma noção. Vamos lá, prova discursiva. O que vocês vão fazer para quem vai fazer o concurso para oficial de inteligência? É o sofredor maior, tá? Porque você vai ter uma prova discursiva que vale até 150 pontos. E você tem, na verdade, 3 exercícios. Você tem um exercício de 60 linhas, no valor de 60 pontos, e mais 3 questões, então, quer dizer, são 4 exercícios, mais 3 questões de 30 linhas. Cara, você vai escrever pra caramba. Não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. E aí eu vou falar pra vocês, tá certo? Uma coisa que eu vejo acontecer, parece bobeira, mas eu gosto muito de ser muito franca com o meu aluno. Eu não gosto de criar um mundo de faz de conta pra ele, não. Porque depois, né, ele não dá conta e aí ele volta. E às vezes, uma dica muito simples mudaria a vida do sujeito. Que é a seguinte, você vai escrever no mínimo 150 linhas, é mais ou menos a média de escrita que você vai ter. Eu vou contar, na verdade, no mínimo umas 200 linhas. Sabe por quê? Porque você vai ter que fazer rascunho. Não vai dar para poder ir na cara e na coragem, gente, pro texto definitivo do CESP, não, tá? Até porque essa é uma prova, eu vou provar para vocês que é uma prova muito protextual. Isso mesmo, tá? É uma prova, né? Protextual. É uma prova pró-dissertação. Ela vai se voltar muito para isso. Por quê? Porque ultimamente o CESP tem trabalhado principalmente nos seus 4 últimos concursos. Né? Eu não sei dizer, assim, eu não vou falar, eu chutei 4 últimos, mas eu vou falar precisamente 3 últimos, tá? Que seria o concurso do TCE de Pernambuco, 4 últimos, posso falar 4, TRE da Bahia, TCE de Pernambuco, TRF da primeira região e TCE da Paraíba. Esses 4 concursos, né, tirando só o TCE da Paraíba, no momento que eu estou gravando ainda não teve prova corrigida, mas os outros concursos anteriores houve um peso tão grande e uma avaliação, vamos dizer assim, um valor tão grande que os examinadores deram para a parte não só da exibição do conteúdo, mas também para o que nós chamamos de coesão e coerência. Tá? Coesão e coerência. O que acontece? Quando você fala esse assunto aqui, a maioria das pessoas domina mais ou menos coesão, mas não entende absolutamente nada de coerência. E é uma questão muito simples, tá? Só que a gente tem que demonstrar em vários textos. Essa que é a questão. E no curso, eu tratei de demonstrar esses valores quando você mantém a coesão e quando você mantém a coerência. Naturalmente, a coesão é a costura que você vai dando em parte do texto a usar pronomes, conjunções, substantivos sinonímicos. Você vai mantendo o texto mais bem costurado o tempo todo. A coerência, ela diz respeito a escolhas de toda sorte, desde do seu vocabulário até os seus argumentos, né? Então, por exemplo, vamos supor, você tem lá as diretrizes da BIM segundo a política nacional de inteligência. Então, essas diretrizes são várias. Ocorre que, de repente, numa prova de 30 linhas, e a banca vai fazer esse tipo de jogada, tenha certeza absoluta, você vai se lembrar de mim, por causa disso que eu estou te falando. A banca costuma te pedir um volume de conteúdo, e qualquer aluno veterano do CESP sabe disso, e pode endossar o que estou falando, um volume de conteúdo que quando você estuda muito e você sabe o conteúdo, você fica mais embananado que aquele cara que estudou menos e tem um domínio razoável desse conteúdo. Então, vamos supor que você tem que falar sobre aquelas diretrizes dentro de determinado assunto, né? E não vão caber todas as diretrizes. Então, você vai ter que fazer escolhas coerentes.
Apontar diretrizes que combinem, isso é coerência, a combinação que combinem com o assunto que está em tela. Por quê? Porque o SESP ele vai te encurralar. Ele vai fazer com que você escreva muito. E aí é que tá, né? Ele vai te jogar tarefas amplas para que você possa acionar mecanismos de concisão, quer dizer, economia, vocabulário, né? E naturalmente para que você possa acionar mecanismos de combinação. Então, muito cuidado. Por isso que eu falei que as correções, elas não são simplesmente retomar o tópico, escrever sobre o tópico e pronto, e manter a ordem. Não é só isso. Vai muito além disso, tá? Por que muda? Ora, porque o SESP já sabe que todo mundo escreve com objetividade hoje. Então ele está exigindo um pouco mais da redação. Vocês vão notar que neste concurso, e isso vai pesar muito, vou te dar um segundo argumento lógico, porque tudo que eu falo aqui eu vou apontar uma lógica para você, tá bom? Discursivo é um assunto muito sério e eu não gosto de falar de discursiva sem comprovar as coisas que eu estou falando. Tanto que no curso eu me valho de exemplos, N exemplos, para o aluno realmente não ter dúvida, né? Mas vou falar de mais alguma coisa que você vai ter certeza. Se você olhar o programa de conteúdos por exemplo, vem cá, né? Vou te mostrar, de conteúdos para prova discursiva para oficial de inteligência da área 1, né? Você vai ver que esse conteúdo vai atrair em peso o pessoal da diplomacia, pessoal que faz prova para o Instituto Rio Branco. Sim, porque é uma chance de eles treinarem para o concurso deles em primeiro lugar, não é? E em segundo, porque passar na ABIN também não seria um mau negócio, tá bom? Então nós temos aqui a parte de conhecimentos básicos, tem português, tem atividade de inteligência, direito administrativo, né? Direito constitucional, língua inglesa, raciocínio lógico. É claro que disso aqui, o que iria para uma prova discursiva? Naturalmente, atividade de inteligência não deixaria de estar. Acho quase impossível, tá? Que esse assunto que é a parte básica de tudo. E quando você olha, quer dizer, isso aqui é bem específico da ABIN, mas quando você vai para a parte específica da área 1, ela é muito similar às disciplinas do Instituto Rio Branco. Você tem história aí, né? Brasil e do mundo, geografia, tem política e segurança, direito internacional público, tá certo? Direito penal. Então, quer dizer, você tem muitos conhecimentos que são afins daquela área. E aquele pessoal da diplomacia, eu tô falando aquele pessoal, mas aposto que talvez você seja esse aluno que estuda para diplomacia, esse pessoal não escreve mal. Esse pessoal escreve muito bem. Então, o nível da redação vai ser bem alto, a ponto de a coerência falar muito alto. E que interessante que você vai notar é que no seu edital, desculpa ficar passando edital assim, né? No seu edital, lá no processo avaliativo, deste concurso, por acaso, o SESP não fala em coesão e coerência, tá? Ele não fala, mas porque ele já sabe que não precisa falar. Nos concursos anteriores, concursos mais recentes, quando você, por exemplo, você pega um TRE da Bahia, você pega um TCE de Pernambuco, um TCE da Paraíba, um TRF, a banca fala explicitamente que vai corrigir coesão e coerência, porque ali o aluno ele vem de múltiplas fontes, né? Você tem alunos ali de várias áreas de formação e alguns naturalmente são do direito, mas você tem a área administrativa, por exemplo, muito aberta. Então o que acontece? A banca não precisa falar que na hora que ela for analisar a sua discursiva aqui na ABIN, certo? Que ela vai analisar a coerência. Ela vai julgar a coerência sim, por conta do nível dos redatores. Vai ser o elemento que vai fazer diferença entre vocês, tá? As escolhas vocabulários, escolhas estilísticas na hora de pontuar, tá certo? Escolhas de coesão, escolhas estilísticas aí pertinentes à coesão e a forma como você vai dar progressão ao texto, tá certo? Como o seu texto vai progredir
e a forma como o seu texto vai combinar os seus argumentos. Então, essas questões vão pesar sobremaneira neste concurso. E o nosso curso no Turma de Redação, ele caminha nesse sentido, tá certo? De jogar o aluno mesmo dentro de situações que venham exigir dele uma capacidade de organização da estrutura textual de forma ligeira, tá? Ele precisa pensar rápido, porque, como eu disse, no espaço de 5 horas, para você desenvolver um texto que tem até 60 linhas, outro texto de até 30, ou de até 30, ou de até 30, algumas questões vão pesar muito, tá? Eu já vou dar algumas dicas importantes aqui de cara para você. Primeiro, não pense em bancar, por exemplo, uma redação de 60 linhas, tá? Aí eu tenho que escrever até atingir 60. Calma, amigo, não é isso não. Deixa eu te explicar, o CESP não tem mínimo de linhas, ele fala de máximo. Tanto que, dependendo do assunto, se você já tiver respondido o assunto em 40 linhas, pronto, já está feita a sua redação. Você colocou uma resposta justa, cabível, não são 40 linhas para falar que só que respondeu. Mas o que foi perguntado você respondeu com coesão, você não precisa ficar enchendo linguiça, né, no vulgo, aí que as pessoas dizem no dia a dia, tá? Tu já pode trabalhar aí com as suas 40 linhas se for o suficiente. A sua redação não vai valer menos que o cara que tirou 60. É claro que o número de linhas importa para abater o número de erros de língua portuguesa, porque existe um cálculo que o CESP impõe a vocês, que é o seguinte, né? Quanto mais você erra a língua portuguesa, para compensar você precisa escrever mais, tá? Para no cálculo, quanto mais linhas você tiver, menor vai ser o abate. Por exemplo, uma redação de 30 linhas na última correção que o CESP fez, o valor dos erros variava entre língua portuguesa entre 0,03, né, a 1 ponto. Então, o cara que escreveu para mim 20 linhas e errou muito, ou cometeu muitos erros gramaticais, cada erro gramatical costumava valer 1 ponto em 40 pontos, que foi o valor da prova. E o cara que escreveu 30, né, cada erro gramatical ficava entre 0,03, tá? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes isso aqui é complicado. Mas, olha só, se você teve tempo de ir ao rascunho, construir 40 linhas bem construídas, né? Fazer todas as redações, 20 linhas numa aqui, 25 na outra e 20 na outra, e está bem construído, está claro, está suficientemente respondido, pronto. O pouco com Deus é muito, tá? Então, cuidado para você não sair enfeitando o pavão igual bobo. Muita gente entra nessa conversa das 60 linhas, tá certo? Para conseguir aí a totalidade dos pontos, tá bom? Então, é melhor você caprichar entender melhor os erros gramaticais, são mais cobrados, porque o examinador não enxerga tudo que é erro, tá, gente? Diga-se de passagem. E caprichar mais aí na questão, vamos dizer assim, de você responder com objetividade o necessário que a banca te cobra, tá certo? E depois você partir para o seu texto definitivo, com a sua melhor letra, cumprindo bem as margens, etc. Tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, tá? Bom, a segunda dica que eu vou falar, gente, eu não tenho bola de cristal, vocês sabem disso, né? Apesar de, em 2017, a gente ter acertado aí 80% dos temas em concurso público. O último concurso que o CESP fez foi o concurso do TCE da Paraíba, cargo 2, por exemplo, um dos nossos professores, o professor Armando, um dos professores elaboradores, né, o professor Armando acertou o tema de ponta a ponta, tá? Do agente de documentação, do agente de documentos aí do TCE da Paraíba. Enfim, mas por quê? Porque a gente estuda muito o que acontece, qual é a tendência da banca, etc. Bom, digo para você, né? Você tem várias coisas para estudar, mas existem determinadas situações que você precisa prestar atenção com mais cuidado. Aqui, eu vejo às vezes alguns professores, alguns colegas muito entusiasmados com o concurso da ABIN, tentando incutir na sua cabeça que você tem que fazer, que esse é o melhor concurso, é o melhor órgão, é melhor isso, melhor aquilo.
Bom, primeiro eu vou te falar a verdade, né? A BIM paga bem, tem os conhecimentos preliminares aí em provas, são conhecimentos bastante atraentes para quem gosta de estudar e etc. Enfim, mas não está longe de ser o melhor órgão público, tá certo? Não é que eu quero falar mal da BIM, mas não precisa, isso é público e notório, né? Certo? Porque a BIM vive um divisor de águas muito ruim para o próprio órgão, porque ela se divide ainda entre resquícios da inteligência, né, vamos dizer assim, de uma visão militar, e a posição dos novos concursados, seus últimos concursos, de 2008 e 2010. Então, você tem muitos embates internos. Afora, né, os escândalos que a agência vem cometendo, porque quando vai fazer suas atividades operacionais, muitas vezes acaba infringindo leis muito rígidas. Parece que o pessoal estudou para concurso e esqueceu do que estudou lá dentro da BIM. Então, vez ou outra, você tem muito problema. Então, quer dizer, é só aí para te dar uma pontinha da questão. Ora, o CESP, ele sempre trabalha na questão do básico, sopesando de um lado o básico e a novidade. Sempre foi a dinâmica do CESP em suas provas. E se você parar para pensar no concurso que aconteceu tanto, o concurso aconteceu em 2008, por exemplo, o cargo de oficial de inteligência, quanto para o agente de inteligência, por exemplo, o que acontece? Ali eles já vinham costurando, porque a BIM já vinha escorregando, né, desde a sua reestruturação aí, em 99, ou seja, ali se questionava a questão do segredo e o Estado democrático, a participação cidadã, as responsabilidades em relação a isso tudo. Quer dizer, o CESP já vinha lavando a coisa nesse sentido. Gente, se vocês olharem esse edital de cabo a rabo, eu tô parado aqui olhando para esse edital, vocês vão ver que a atividade de controle aparece no edital quase todo. Então, cuidado. Porque, por exemplo, a BIM foi taxada durante muitos anos, né, aliás, principalmente pelos políticos, como um órgão sem controle. Tanto que a gente até colocou um tema desse no curso para o nosso aluno redigir sobre isso, né? Como um órgão sem controle. Ela foi taxada dessa forma, tá certo? Então, vocês vão ver que o edital, ele bate muito em cima dessa questão ligada ao controle. Não só na parte de atividade de inteligência, mas você vai ver na questão dentro do próprio direito administrativo, se falando demais sobre essa questão, tá certo? Ó, controle interno, externo, controle parlamentar, controle do Tribunal de Contas, controle administrativo, aí vem a controle de atividade financeira do Estado e vai puxando, ou seja, é lógico que excede a questão só a BIM, mas quando você olha, por exemplo, dentro, né, da política de segurança, aqui eu vou entrar em outra questão, lá na atividade de inteligência, por exemplo, você vai ver isso sendo cogitado o tempo todo, tá? Então, eu estudaria essa parte do controle parlamentar da BIM, né, que é feita aí sobre atividade de inteligência, na verdade, os mecanismos, né, de execução desse controle, observaria a lei de acesso à informação, tá? E sua relação aí com o sigilo, observaria a Política Nacional de Inteligência, não deixaria de estudar isso aqui, porque isso aqui foi a grande virada da BIM, tem sido, né? Que é uma política muito recente, e é claro que o CESP deve nadar de braçada neste assunto, tá bom? Também não deixaria de analisar, né, aqui indo um pouquinho mais para frente, questões ligadas, gente, ao terrorismo. Primeiro, porque o assunto, ok, tá? Vamos dizer assim, é um assunto que é da área de interesse da BIM? Sim. Mas o CESP, eu não sei se vocês sabem disso, é um grande apaixonado pelo assunto terrorismo. Se vocês tiverem a curiosidade, eu não sei se vocês vão ter tempo para fazê-lo, mas se não puderem fazer, eu já o fiz há muito tempo, porque lido com discursiva todos os meses. Terrorismo é o assunto principal das redações do CESP. É o assunto de que ele mais gosta. Terrorismo, migrações, os efeitos do terrorismo, a característica do terrorismo moderno, ou seja, desse neoterrorismo que a gente vive. Então, isso daí são assuntos de grande relevância, tá? Não deixem de estudar isso não. Outra questão também,
como a atividade de inteligência no Brasil também se preocupa com questões internas, cuidado aí com questões ligadas, por exemplo, ao tráfico de drogas, a esses crimes, né, vamos dizer assim, ligados ao narcotráfico, tá certo? Pode ser que vocês tenham aí alguma questão também tangenciando isso aí. Atividades, por exemplo, como você usar meios econômicos para você coibir ou atividade de terrorismo, ou atividade de narcotráfico, isso aí, essa parte de, vamos dizer assim, de repressão a quem financia essas atividades ligadas tanto ao terrorismo como a crimes, né, como aí a questão de contrabando ou narcotráfico, coisas desse sentido. O que você tem? Essa questão é bem interessante, tá? As convenções, as decisões dessas convenções, principalmente nesse setor de estrangulamento financeiro, tá certo? Desse tipo de organização ou de terrorismo, né? Que na verdade não seria uma organização. Mas então, bastante atentos a isso. Leiam sobre a questão da interceptação telefônica, tá? Porque a Binha andou cometendo esses deslizes exatamente, principalmente nessa questão aqui, com disputas aí que foram feitas principalmente dentro do STF. Então não deixem de pegar assuntos que resvalam essas questões, tá? Essa é uma dica importante para você começar seus estudos, tá bom? Então vamos mais. Olá! Se você quiser continuar estudando conosco, depois das dicas que você viu aqui no curso, a gente apresenta para você o Turma de Redação, que é o site em que você vai encontrar com exclusividade o nosso acompanhamento personalizado, tanto da proposição das questões quanto, tá certo, da correção dos textos de vocês, tá certo? Até o final de janeiro, eu vou deixar uma dica aqui importante, se você localizar esse vídeo antes, você vai pagar por esse curso apenas R$ 390, tá? Até o final de janeiro. Dia 1º de fevereiro, a coisa muda, tá? Então, por exemplo, o que tem no curso, para você entender um pouquinho, tá? Vou abrir aqui um dos cursos da BIM, para que você tenha uma noção. Bom, você vai encontrar o quê? Uma aula de estrutura textual um pouco mais detalhada do que essa aula que você viu, na verdade com uma série de abordagens aí também bem atuais sobre esse concurso. Um trabalho aí com a parte de idioma, para que você possa localizar, né? Ou seja, evitar aqueles erros que são mais facilmente localizáveis pelos examinadores, tá certo? Você vai ter a possibilidade de redigir 3 discursivas, uma de 30 linhas, 2 de até 60 linhas, e naturalmente o curso ele tem questões comentadas, a gente comenta as redações de forma anônima, mas no sentido de tentar ajudar vocês a melhorarem cada vez mais a qualidade da escrita. Como eu disse, né, o CESP está todo pró-textual, tá? Esse curso ele traz questões de português comentadas em vídeo, traz também um curso de provas de língua portuguesa do CESP, provas atuais comentadas, para que você possa aí, ganhar um pouquinho mais de chance e seguir para o seu concurso, tá? Se você tiver alguma dúvida, aqui está o nosso WhatsApp, você pode falar com a Malu, é o 32 988867661, ou enviar um e-mail para atendimento@turmaderedacão.com.br para que a gente possa te ajudar com alguma dúvida que você tenha sobre este concurso, tá bom? Então, um grande abraço para você e boa temporada de estudo.